Hoje a gente vai falar sobre protocolos e riscos e a importância de alguns conhecimentos básicos para a gente utilizar na ressonância. O primeiro passo de tudo é entender quais são as alternativas e os benefícios que a ressonância traz para nós. Primeiro ponto: a ressonância não trabalha com radiação ionizante. Não trabalhando com radiação ionizante, como eu já tinha dito previamente, ela faz com que o paciente tenha maior segurança. A gente veio trabalhando até agora com equipamentos que lidavam com radiação ionizante. Só um adendo aí de lembrança. A radiação ionizante lida diretamente com o íon do átomo, e isso causa anomalia, porque a gente tem um equilíbrio, né, atômico dentro de cada átomo do nosso corpo. E isso faz também o equilíbrio celular. Se, de qualquer forma, é adicionado ou extraído íons, né, carga positiva ou negativa, a gente tem uma mudança, né, daquele princípio, ou mudança daquele composto químico. E isso, para nós, como seres humanos que trabalham com átomos em equilíbrio, é prejudicial. A ressonância ela só vai trabalhar com a organização molecular através de magnetismo, então ela não necessita de radiação ionizante. E isso é uma das grandes vantagens. Só que aí, em contrapartida, mesmo que ele não tenha essa exposição à radiação ionizante, ela tem uma exposição ao campo magnético. E aí, quando a gente fala de exposição ao campo magnético, a gente tem que adotar algumas precauções. No caso, pacientes com estrutura metálica no corpo ou com algum adorno metálico, ele corre riscos maiores. Paciente com marca-passo datado de antes dos anos 2000, aí década de 90, e até alguns no início da década de 2000, você pode ter algum malefício. Pacientes com algumas próteses de má qualidade, ou prótese com nível de indução metálica positiva ou ativa, né? Podem correr alguns riscos. E aí, quando a gente fala de risco, o que acontece caso esse paciente tenha encontro, né, direto com o campo magnético ali da máquina? Duas coisas, pessoal. A primeira coisa que pode acontecer é que o paciente pode ser atraído pela máquina. Então, por exemplo, um adorno, um colar, um anel, ele pode ser atraído pela máquina. Quando a gente está falando de coisas implantadas no paciente, por exemplo, prótese de quadril, prótese de joelho, um próprio marca-passo, lâminas metálicas para reconstrução facial, a gente não vai ter de forma mais veemente a atração do campo magnético para a máquina. Mas nessa tentativa de atração a gente gera movimento. Gerando movimento, todo tipo de movimento mecânico gera calor, né? Gera um outro tipo de energia, no caso é calor. A gente aprendeu isso lá na física. Gerando calor, você pode causar algumas mazelas para o paciente, porque aí a gente pode gerar alguma queimadura interna, ou a gente pode gerar uma perda material. Quando a gente fala perda material, aquele tipo de prótese, aquela estrutura metálica tem um tempo de vida, né? Vida útil, porque muitas vezes ela tem que ser trocada. Então isso pode ser reduzido por causa dessa ativação, porque você perde combo metálico, estrutura metálica, corpo metálico, tá? E aí também a gente tem outras ideias também. Por exemplo, gente que teve ferimento a bala de algum tipo de estilhaço de metal também pode ter algum malefício, porque aí essas porções menores conseguem ser atraídas pela máquina. E aí isso aí pode ocasionar algum malefício interno ou interno-externo. Vamos lá. Outro malefício que pode ocasionar a ressonância magnética é que alguns pacientes com síndrome de espaço, no caso claustrofobia,
pacientes que têm síndrome com barulho excessivo ou barulho repetitivo, alto, pacientes com labirintite, pacientes com indução mental que não conseguem ficar muito tempo parado, eles podem vir a ter algum tipo de desconforto dentro da ressonância. Por quê? O ambiente, enquanto o magneto é energizado, vai fazer um barulho característico, um barulho forte, né? Como se fosse uma rotação contínua. E também o lugar onde o paciente vai encaixado na máquina, isso eu estou falando de uma máquina fechada, é pequeno, considerado pequeno. Por quê, pessoal? Quanto mais proximidade ou quanto mais inserido no campo magnético esse paciente tiver, mais efetivo vai ser o exame. Então, o perímetro ou a circunferência interna da máquina onde é alocado o paciente não é tão grande. Por isso, hoje, para os pacientes claustrofóbicos, alguns exames são realizados em máquinas abertas. Só que, em contrapartida, por exemplo, quando você fala de membros superiores, membros inferiores, legal a máquina aberta. Agora, uma varredura de tórax, por exemplo, às vezes pode ter algum malefício, porque você está mais predisposto, tem mais aberturas às interferências externas, tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com ondas eletromagnéticas, mas elas são nada mais do que a onda de radiofrequência, que é por onde a informação é trocada entre paciente, bobina e máquina. Se essa máquina é aberta, você tem e o campo de leitura for muito grande, você tem uma chance de ter mais interferências, ou não ter uma imagem tão limpa quanto esperado. Mas para membros pequenos, varreduras pequenas para membros superiores e inferiores, é perfeito. Não tem nenhum tipo de contraindicação, certo? Outra coisa, para pacientes gestantes, a gente não tem hoje nenhum tipo de literatura que diz que faça mal ao feto, né? Porque o feto é material biológico tanto quanto a mãe. Mas existem alguns cuidados, né? O período de realização do exame não pode anteceder o primeiro trimestre de gravidez. Cuidado com o contraste, ele só é utilizado caso de extrema necessidade. Não sendo caso de extrema necessidade, o contraste não é utilizado. E também, muitas vezes, se não for de extrema necessidade, nem o exame de ressonância é realizado na mãe. Até pelos outros pormenores que a gente veio falando, de espaço, acomodação, e dependendo do estágio da gravidez, isso pode trazer alguns desconfortos para a gestante. Aqui, pessoal, tem uma imagem com as distâncias mínimas recomendadas, né? Isso, a gente está falando de um cubo de distância. No meio, aí no centro, a gente tem a máquina ali trabalhando, né? Isso aqui pensando no hospital, né? No meio a gente tem a máquina trabalhando e onde o campo magnético pode alcançar. Lembrando que dentro da sala de ressonância ou na sala de ressonância, a gente tem a gaiola de Faraday, que não deixa esse campo magnético se exteriorizar. Mas caso fosse exteriorizado esse campo magnético, o alcance dele aí e o nível de força, né? Aí a gente está falando de força G, o nível de força alcançado, certo? Então, ó, o interessante aqui, ó, 150 G, e aí um pouco mais distante a gente tem 1 G. Para quem não tem a noção, isso a força G a gente trabalha em Gauss ou em Tesla. Tesla é como se fosse a potência magnética. As máquinas de ressonância, elas trabalham com Tesla. A nomenclatura, né, na divisão ou na unidade mundial de medida, né? Então, vamos sendo bem específicos.
Por que eu quero que vocês enxerguem o G e eu falei do 150G até 1G? 1G, ele tem todo esse alcance. A gente está vendo aqui a última bolinha, aqui, ó, comparado do equipamento até a saída. 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss ou 10.000 G. A gente está falando de máquinas a partir de 1 Tesla. 1 Tesla, 1 Tesla e meio, 2 Tesla. Então, uma máquina simples de 1 Tesla vai ter o alcance de 10.000 G ou 10.000 Gauss. Aqui a gente está falando de alcance a 150 G. A máquina em si, ela consegue alcançar um nível muito mais alto. Então, a proporção de alcance, ela aumenta muito, tá, pessoal? Por isso que a gente fala que o campo magnético gerado por um equipamento de ressonância é maior do que o da Terra. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os exames de cortes mais comuns. A gente falou um pouco antes que a gente vai ter corte sagital, coronal e axial. As estruturas, a gente tem a mescla de estruturas de cinzenta branca e trabalhando com essa noção de imagem, porque é o padrão. A gente vai ter padrões de imagem colorida, pode ter padrões de imagem colorida, mas ela vai ser colorida eletronicamente, né, de forma digital. A imagem é tratada e depois ela é colorida com um software já conhecido, porque a gente conhece a cor das estruturas, certo? Aqui a gente tem uma imagem de crânio, T1, T2, lembrando, de um AVC, lembrando T1, T2, pessoal, eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês, mas eu nem vou cobrar essa atividade de forma avaliativa, mas eu quero que vocês tenham a noção do que seria. É o tempo de relaxamento e o tempo de contração, né? Ou tempo de relaxamento gerado pelo corpo e tempo de contração gerado involuntariamente. E aí a gente vai ter 2 períodos. Porque a gente tem estruturas do corpo que elas movimentam-se e se contraem automaticamente, com movimentos involuntários, e tem outras estruturas que dependem da nossa movimentação ou do estímulo cerebral, tá? Então, em T1 e T2, a gente consegue ver as diferenças. Aí a gente tem uma estrutura de coluna. Percebam, pessoal, que eu tenho aqui espécie de 3 cortes vistos de forma contínua, né? Porque a imagem, aqui se fosse em tempo real, a gente ia ver isso de uma forma um pouco mais homogênea. Mas aqui a gente está vendo cortes frames, né, da tela. Mas vocês percebem que a parte de estrutura é muito mais clara do que se a gente fosse pensar até numa tomografia. Você percebe que a gente consegue ver os anéis e o sulco dos anéis, a divisão entre as vértebras e, ó, a primeira parte aqui, ó, de córtex da coluna, tá? É muito interessante isso aqui. Aqui a gente consegue ver a falha, tá? Aqui a gente tem uma de joelho. A gente vê as duas visões, né? Visão coronal e visão sagital. E onde está a lesão de uma ruptura de menisco. Aqui teria que ser contínua e a gente consegue enxergar a ruptura do menisco. Uma de abdômen agora. Aí o abdômen a gente está vendo as duas orientações axiais, porque o paciente está deitado, né? E aí fica muito mais fácil o diagnóstico ou a revisão. Aí a gente tem a primeira imagem, só uma varredura simples, e a segunda, a gente tem uma varredura de ressonância já funcional. Uma coisa que eu quero que vocês vejam é a diferença de estruturas ainda nessa aqui de joelho. Ó. A gente consegue enxergar as estruturas de uma forma muito clara, até as camadas de... E aqui, ó, a gente consegue identificar bem a diferença ó, de uma imagem, ainda uma imagem clara comparada com
outros métodos de diagnóstico por imagem, mas aqui é uma imagem muito mais eficaz. Ó. Aqui a gente tem parte de coluna, aqui a gente tem a face renal, a gente já consegue enxergar de uma forma bem interessante. Aqui, como eu disse para vocês, aqui uma máquina aberta e aqui uma ressonância cerebral para fazer varredura de um AVC. E aí eles coloriram isso eletronicamente, cada estrutura que foi lesada pelo AVC de uma forma diferente. Porque às vezes pode ter sido um AVC isquêmico, e aí forma-se um coágulo sanguíneo, aí tem que fazer a avaliação para ver se esse coágulo vai ser absorvido ou não. Certo, pessoal? Depois eu vou mandar uma atividade para vocês sobre isso, e qualquer dúvida eu estou à disposição.